Capítulo 231. As chamas estão se espalhando na floresta, os membros do clã estão prestes a ser massacrados, e outra besta de sonho destrutiva chegou. Doris está sozinha e indefesa, inimigos por todos os lados. Ela cerrou os dentes e disparou na direção de seu clã. Salve o clã primeiro! O fogo se alastrou rapidamente na floresta, e o magma trazido do solo parecia varrer tudo com poder destrutivo. Sumo sacerdote! Uma elfa a viu e gritou para ela. Sua expressão estava perturbada, e havia um traço de medo em seus olhos, mas ao vê-la aparecer, esperança e apoio naturalmente apareceram em seus olhos. Mãe! A elfa estava acompanhada de seu filho. Esta criança já tinha 15 anos, mas de acordo com o ciclo de crescimento do elfo, ele era apenas uma criança de 6 ou 7 anos, e sua aparência também era muito imatura. Claro, mesmo para os padrões humanos, ele ainda era apenas uma criança. Neste momento, ele estava segurando sua mãe e chorando alto, lágrimas continuavam caindo, e havia um arranhão em sua perna, ele deveria ter caído em pânico. A elfa apressadamente espremeu um sorriso gentil e persuadiu seu filho. O sumo sacerdote está aqui. Sumo sacerdote, o que devemos fazer agora? Ah! Aquela besta dos sonhos está aqui. Corra! Mais pessoas a descobriram e lançaram olhares expectantes um após o outro, e os pedidos de ajuda ainda eram ouvidos sem parar. Alguns elfos homens que estavam aqui se organizaram para manter a ordem e usaram feitiços básicos para apagar o fogo, mas as chamas crescentes os forçaram a recuar em um piscar de olhos. Os magos, guerreiros e arqueiros da família foram todos levados para a formação do outro lado para emboscar, e os refugiados aqui eram apenas elfos comuns. Embora existam círculos mágicos defensivos ao redor, esse círculo mágico defensivo só pode suportar alguns ataques destrutivos. Se for apenas um caminhante subterrâneo, não há problema algum, e é o suficiente para se defender por um tempo. Acalme-se. Não entre em pânico. Talruse primeiro atingiu o chão com o cetro, deixou o som chegar aos ouvidos de cada membro do clã, acalmou suas mentes com feitiços e disse em voz profunda: há uma formação, esses insetos serão bloqueados temporariamente, você vai ao altar, os anciãos farão os arranjos. Há uma formação de teletransporte no altar, que pode teletransportar pessoas diretamente para Nujin. Ao mesmo tempo, é equivalente a desistir desta floresta. Este já é o último recurso, mas a matriz de teletransporte é suficiente apenas para mandar embora menos de 30% das pessoas. Doris chamou de volta as pessoas que estavam emboscando do outro lado. Como o caminhante subterrâneo já havia notado, a armadilha não tinha sentido. Deixando aqueles que podem lutar na família ficarem, pelo menos um deles deve ser capaz de ser eliminado rapidamente. O problema é que há mais um. Doris até teve um palpite de que não eram apenas esses dois, pode haver mais. Esta não é mais uma invasão de sonho destrutiva. Quanta diferença pode haver entre uma besta de sonho de nível de destruição vivendo em grupos e uma de nível Deus? Se isso continuar, a situação irá deslizar para uma direção cada vez pior. Esta é uma situação que nunca aconteceu antes. A lacuna no sonho ainda está se expandindo, e a força que tem restringido a invasão do sonho parece ter sido muito enfraquecida. Algo deve ter acontecido em algum lugar que eu não previ. Doris ficou secretamente assustada. Ela viveu por mais de 1000 anos, mesmo como uma espécie de vida longa, ela já pertence à categoria de anciãs. Por mais de 1000 anos, ela serviu como sumo sacerdote da família desde que era adulta, protegendo a família e o território da família, ou seja, esta floresta. Longe da cidade gigante artificial Nujin, todos os tipos de raças extraordinárias que sobreviveram desde os tempos antigos se escondem em seus respectivos assentamentos e se tornam cada vez mais decadentes. Apenas empresários e criminosos desesperados entrarão em Nujin para contatar humanos. Só lutar contra a invasão das bestas dos sonhos na fenda dos sonhos já os deixou exaustos. O mesmo é verdade para a família Iris a qual Doris pertence. Os elfos não são mais os lutadores corajosos e habilidosos do antigo reino que floresceu naquela época.
Durante esses longos anos, eles ficaram em um canto, basicamente não enfrentando nenhuma outra ameaça, exceto as bestas dos sonhos. Aqueles que sobreviveram à catástrofe não eram descendentes de indivíduos poderosos, então indivíduos comuns eram basicamente impotentes. É por isso que Doris precisa buscar a ajuda da Dama Prateada que dizem tê-los abençoado. Espere, senhorita Prata. Doris de repente voltou a si, ela havia buscado ajuda. Na livraria de Nujin, onde o sopro do sonho de Bain desceu, ela conheceu a família da senhora Bain, a dona da livraria de aparência muito gentil. Quando ela pediu a outra parte para ajudar a família Iris a restaurar sua glória e ganhar o amor da senhora Bain, a outra parte uma vez vendeu a ela 30 livros chamados Odysseus. Ela também disse que esta é a preparação preliminar para seu trabalho futuro, e espero que seus membros do clã possam dar uma olhada primeiro. Doris uma vez percebeu informações como resistência e sonho naquele livro, e após um estudo cuidadoso, ela também confirmou que era um conhecimento relacionado ao desenho de runas. Ela sabia que a runa tinha um poderoso poder mágico, mas ao mesmo tempo, também tinha um certo limiar de aprendizagem. Nos últimos meses, apenas alguns membros do clã que têm o talento para ressoar com o éter podem lê-lo, e há menos de 100 pessoas que aprenderam a desenhar a runa. Mas a situação atual fez Doris de repente ter uma nova ideia. Ela estava entrando em um mal-entendido. Na verdade, a runa não espera que todos a aprendam antes de esperar pela ajuda da família da senhora Bain, mas é o método dado para esta crise. Ele esperava isso há muito tempo. Doris pensou no sorriso misterioso mostrado pelo dono da livraria de aparência jovem e de repente sentiu uma grande sensação de paz em seu coração. Espere. Doris chamou os membros do clã em pânico para pararem. Os membros do clã confiavam muito no sumo sacerdote, então eles imediatamente pararam e olharam para ela. Ela olhou em volta e disse: trouxe um presente da família da senhora Bain. Essa é exatamente a vontade da senhora Bain, e é a chave para nossa luta contra esta crise. Entre vocês aprenderam o nome da velha senhora no livro. Quem carimbar a runa de, imediatamente a desenhe em si mesmo e nos outros. Bum! A barreira defensiva está desmoronando, e o chão está constantemente tremendo. Enquanto os elfos estavam com medo, eles agiram de acordo com as ordens de Doris. Depois que quase metade dos elfos pintaram o selo antigo, sob os olhos desesperados de todos, a barreira quebrou, e os dois caminhantes subterrâneos abriram os olhos. Ele abriu bem a boca e correu para dentro. Um deles foi parado por Doris e os soldados, mas o outro aproveitou a oportunidade para se esgueirar para o chão. Os elfos se amontoaram, e entre empurrar e empurrar, a elfa caiu no chão com a criança, e a criança começou a chorar. Bum! Rugido! A elfa levantou a cabeça vagarosamente, observando o enorme verme irrompendo do chão não muito longe dela, abrindo suas partes bucais de dentes afiados em direção à criança abaixo. Não quero! A elfa correu para abraçar a criança, seus olhos fechados para a morte. Mas depois de um longo tempo, quando a consciência tonta retornou, ela não sentiu a dor como imaginava. A elfa abriu os olhos sem expressão, mas viu o verme parado não muito acima dela, suas partes bucais se contorceram, e ela quase podia sentir o vento quente e de peixe soprando em seu rosto, mas ela não deu mais nenhum passo, e até recuou como se estivesse com um pouco de medo. Fim do capítulo. Capítulo 232. A enorme figura do caminhante subterrâneo ficou acima da mãe e da criança, e a sombra projetada era extremamente opressiva. Ácido com hálito escaldante ainda fluía de suas partes bucais abertas, e ele continuou caindo no chão na frente dele, corroendo grandes buracos um por um. Mas ele não foi mais longe. Pelo contrário, seus tentáculos hesitaram no lugar como se estivessem um pouco encolhidos, como se tivessem encontrado algo que os fez sentir muito assustados, enojados ou problemáticos. E no momento em que hesitou, Doris aproveitou a oportunidade para esfaquear o caminhante subterrâneo arrastado até a morte com incontáveis espinhos gigantes como uma minhoca.
Depois que o verme proferiu um rugido penetrante final, houve uma contorção e convulsão frenéticas, e a cabeça erguida finalmente caiu no chão com um estrondo. Depois de perder sua vitalidade, o magma restante armazenado na bolsa estomacal danificada do verme vazou, brilhando vermelho dourado na escuridão, fluindo por todo o chão, misturado com ácido que parecia ter o efeito de acender, alimentando o fogo ainda mais. Mas agora Doris não tinha tempo para cuidar do fogo, ela rapidamente correu de volta para a barreira e, ao mesmo tempo, pegou seu arco e preparou uma flecha e atirou no caminhante subterrâneo restante. A flecha leve era como um raio, desenhando uma linha reta no ar, atingindo o corpo do verme e explodindo diretamente, abrindo um buraco em sua concha. A atenção do caminhante subterrâneo foi imediatamente desviada, e ele se virou com raiva e rugiu para Doris, então se enterrou de volta no chão. A elfa que estava protegendo a criança observou o caminhante subterrâneo desaparecer em um grande poço na frente dela, e ficou atordoada por um momento, então finalmente relaxou e caiu no chão, com lágrimas jorrando. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela abraçou seu filho com força e então apressada e suavemente persuadiu a criança que estava quase atordoada. Doris largou o cetro em sua mão e caminhou até o lado da mãe e do filho. Os elfos ao redor ficaram perdidos e chocados no início, mas como o primeiro elfo percebeu de repente, eles gritaram animadamente: "É a função daquela runa. O selo antigo está nos protegendo." Ele apontou para a misteriosa e assustadora impressão do pentagrama pintada nas roupas da elfa. Então os outros elfos também reagiram, todos mostrando expressões de êxtase, abraçando-se como o resto de suas vidas após uma catástrofe. Alguns choraram de alegria, cobrindo seus rostos e chorando amargamente. Alguns até se ajoelharam no chão, rezaram fervorosamente para o altar atrás, levantaram seus braços e gritaram alto: "Louvado seja a senhorita Silver! A glória da Íris está aqui no passado. Está aqui. Será para sempre." A cena já foi muito caótica. Chamar. Ouvindo as discussões alegres e barulhentas dos membros do clã, Doris deu um suspiro de alívio quando viu os rastros desenhados pelos caminhantes subterrâneos cruzando sob o solo. O antigo selo está em vigor. Como esperado, Lord Venerable já havia previsto naquela época a crise fatal que a família Íris enfrentaria. É por isso que ele vendeu especialmente os livros para ela e também pediu que ela deixasse os membros do clã aprenderem. A senhora Bain está sempre cuidando de seu encontro. Mas, dito isso, o mestre Huanzi é realmente forte, e o que o pequeno caçador disse é verdade, ele é o suficiente para ser chamado de onipotente e onipotente. Doris sentiu um traço de inveja em seu coração. A senhora Bain deve valorizá-lo muito, talvez ele seja um membro da família muito próximo e confiante. Só não sei qual é sua verdadeira identidade. Ela balançou a cabeça, retirou sua mente e bateu em seu cajado para fazer os membros do clã recuarem o máximo possível e se reunirem. Como ainda há uma grande parte da tribo que não pintou o selo antigo, é necessário misturar as pessoas que foram pintadas e as que não foram pintadas, para cuidar o máximo possível das que não foram pintadas. Depois, Doris deu um suspiro de alívio e saiu novamente. A expressão ligeiramente cansada foi substituída por uma concentração tensa novamente. Embora ela esteja agora no fim de sua força, um oponente de besta dos sonhos do nível de destruição não é fácil de lidar, sem mencionar que ela não é particularmente boa em lutar e depende principalmente da adivinhação para se antecipar ao inimigo. Mas ela não pode decepcionar os membros do clã atrás dela que confiaram nela, mesmo que ela tente o seu melhor para encontrar o fim da morte, esse é seu destino como sumo sacerdote. Vamos. Espero que depois da minha morte, minha alma possa entrar no sonho da deusa de prata. Havia um sorriso decisivo no lindo rosto de Doris iluminado pela luz do fogo. Ela plantou o cetro pesadamente no chão, e as sementes escondidas no solo ao redor do chão cresceram uma após a outra, sitiando e estrangulando o caminhante subterrâneo. O chão tremeu, e os vermes caindo pairavam entre as montanhas desmoronadas. A floresta inteira parecia se erguer do chão, formando uma cena de destruição como um tsunami.
O rosto de Doris empalideceu gradualmente, ela estava ofegante e suas mãos começaram a tremer. Contanto que esses caminhantes subterrâneos não ataquem seus clãs, ela terá mais espaço para brincar. Na batalha entre o nível de destruição, às vezes o maior escrúpulo é o ferimento acidental ao inocente. Portanto, na batalha entre Wilde e Joseph, o pré-requisito era que Wilde fosse levado para as ruínas em uma certa colina, para que os dois, especialmente Joseph, pudessem maximizar sua força. Mas agora, a situação ainda não é otimista. Essas sementes não são simples. Elas são as sementes da lendária árvore sagrada do reino dos elfos que foi enterrada por dezenas de milhares de anos. Elas são extremamente tenazes, e a força motriz para seu crescimento é a vitalidade dada diretamente por ela. A perda constante de vitalidade a está deixando fraca. Mas o pergaminho de profecia se desdobrou na frente dele novamente. A fenda subterrânea do sonho, como esperado, se expandiu novamente. O palpite de Doris estava correto, esses caminhantes subterrâneos são bestas oníricas que vivem em grupo. Mas desta vez, dois saíram diretamente, entrelaçados um com o outro como dragões nadadores, rompendo a camada do solo e perfurando para cima. Em menos de 1 minuto, no máximo, esses dois caminhantes subterrâneos chegarão ao solo e se juntarão ao campo de batalha. No momento, acabou mesmo. Talruse murmurou fracamente, a mão que segurava o cetro havia sido afrouxada, e a vitalidade estava constantemente passando, quase se transformando naquelas árvores sagradas lutando loucamente por sua própria vitalidade, e ela não tinha como pará-la. Mas, felizmente, a árvore sagrada se desenvolveu completamente. O caminhante subterrâneo também foi estrangulado até a morte, deixando apenas a pele enrugada que quase foi sugada. Depois de tanto tempo, os homens da tribo quase deveriam ter se movido. Os olhos de Doris ficaram pretos, vendo apenas os dois vermes que vieram atrás deles rompendo o chão, sua visão afundou e ela caiu. Neste momento, de repente, ela sentiu que alguém estava apoiando sua cintura caída por trás, e ela também se apoiou no corpo de alguém. O sumo sacerdote elfo abriu os olhos sem expressão, e uma voz jovem vagamente familiar soou em seus ouvidos. Bem, é uma pena ter um pesadelo, deixe-me ajudá-lo a mudar isso. Fim do capítulo. Capítulo 233. Doris na verdade não ouviu claramente o que o homem atrás dela disse. Sua voz parecia estar falando debaixo d'água através de uma camada de água. Estava muito distorcida e borrada. Nenhuma palavra era clara, e até parecia um pouco errática. Apenas o tom de voz era vagamente familiar. Mas foi uma sensação de familiaridade que permitiu que a intuição de Doris como profetisa desempenhasse um papel. Neste breve momento, Doris pareceu retornar à livraria escura em transe, com a luz fraca na frente dela, e o jovem de cabelos e olhos pretos estava sentado atrás do balcão, com as mãos cruzadas contra o queixo, e ele disse com um sorriso. Bem-vindo, isso mesmo, exatamente o mesmo. Meu senhor, Talruse ficou tão chocada que não poderia estar mais chocada, porque Lord Ruanzi veio aqui. Mas ela não percebeu o menor presságio, e desde agora, não houve nenhuma flutuação anormal de éter. De acordo com seus sentidos, não há ninguém atrás dela neste momento. Poderia ser essa a alucinação que ela teve antes de morrer. Mas o toque de sua cintura e atrás dela era extremamente real, como se realmente houvesse uma pessoa invisível atrás dela apoiando-a com força absoluta. Não, espere. Doris finalmente voltou a si, recuperou os sentidos, respirou fundo e segurou o cetro novamente, confiando no poder do cetro para recuperar seu estado, sua consciência retornou à realidade. Suas pupilas se contraíram, e ela se lembrou de que quando ainda estava esperando a fenda do sonho se abrir na floresta, ela sentiu um olhar olhando para ela no escuro. Naquela época, ela imaginou que poderia ser alguma existência misteriosa e poderosa. Pelo que parece agora, poderia ser o dependente desta senhora. Bain, ele estava observando desde agora. Ele não apenas deu a ela a solução para a crise com antecedência, como também veio pessoalmente para ajudá-los que estavam perdidos.
Parecia que isso poderia ser um teste. A senhora Baen viu a piedade em seus corações e estava disposta a protegê-los novamente. Mas esse método de descer sem deixar rastros, e aquele selo mágico antigo. Quão forte é o venerável senhor! Os pensamentos de Doris correram neste segundo. Mas na visão que gradualmente se tornou clara novamente, os dois caminhantes subterrâneos que correram estavam lembrando-a de que agora não era hora de pensar descontroladamente. Enfrentando inimigos fortes, subconscientemente, ela estava prestes a pegar o cetro e lutar novamente, mas o jovem atrás dela não a soltou. Em vez disso, ela a puxou de volta e comentou em um tom muito enojado. Este inseto parece realmente feio, não pode ser melhorado. Desta vez, Doris ouviu mais claramente e entendeu o significado desta frase. Mas ouvir isso claramente a deixou ainda mais confusa. É completamente compreensível que ela se sinta feia, mas ela não pode fazer com que pareça melhor. Ela até queria perguntar de volta, seria possível fazer com que pareça melhor. Eles não são criadores, como poderiam determinar a aparência dessa besta dos sonhos? Então o chefe Lin a deixou saber o que significa ser mais legal. Quem veio ao resgate de repente foi naturalmente Lin Jie, que estava observando secretamente com prazer, como se estivesse assistindo a um filme. Embora a imagem deste filme esteja um pouco distorcida, como se houvesse um pouco de neblina, é difícil ouvir as palavras das pessoas claramente. Originalmente, ele só queria ver qual era o enredo do sonho, e ele refletia o que Doris pensava subconscientemente. Bem analisado no início, por exemplo, o grande inseto pode representar o medo interior de Doris. Outro exemplo é a família dos elfos que apareceu, representando seu senso interno de responsabilidade pela família. Outro exemplo é que mais tarde, ela pediu para alguém desenhar alguns símbolos fantasmagóricos e então abençoou os membros do seu clã, que provavelmente representavam os livros que Lin Jie havia vendido para ela. Isso significa que a família vê seu livro como uma esperança de renascimento. Pensando que seu livro era um símbolo fantasmagórico no sonho de Talruse, Lin Jie se divertiu. Mas quando a mãe e a criança quase foram comidas por insetos, Lin Jie não aguentou mais e quase usou o éter para modificar o sonho, mas, afinal, o feitiço fantasma fez efeito. Mais tarde, vendo Talruse pálido e fraco como uma vela ao vento, mas ainda tentando se segurar, Lin Jie sentiu que tinha que fazer um movimento. Se um cliente que comprou 30 livros for pendurado na frente de seus olhos, sua consciência ficará perturbada. Embora tenha sido apenas um sonho. Mas para Lin Jie, era tão real que o fez se sentir desconfortável. Já que me sinto desconfortável, é um sonho de qualquer maneira, por que me incomodar em me prejudicar? É melhor modificá-lo para os outros diretamente. Torne-se um gato. Lin Jie disse isso. Onde quer que seus pensamentos fossem, o éter reconstruía o sonho. Os dois peixes saltaram, e os vermes com suas bocas abertas ferozmente no ar, com uma figura enorme como uma cadeia de montanhas, assim, sob os olhos de todos, Puff, de repente se transformou em dois gatinhos pretos de laca preta. Pata, caiu no chão, miando com uma voz leitosa. Os elfos ali estavam em pânico, mas os elfos que continuavam correndo e gritando de repente ficaram em silêncio. Todos eles olharam para esta cena estupefatos, e os elfos ficaram estupefatos. O que está acontecendo? Onde está a besta dos sonhos? Esses dois gatos, impossível, não podem. Isso parece ter ido além do escopo cognitivo das pessoas normais. Duas bestas de sonho destrutivas, tão grandes quanto uma montanha, de repente se transformaram em pequenos gatos de leite. Quem pode entender isso? Lin Jie assentiu satisfeita, atrás de Talruse que ainda estava em choque, apenas miou permaneceu em sua cabeça, seu rosto cheio de embotamento. Ela sabia claramente que isso não era uma ilusão, nem uma mudança de forma, mas a verdade. De um verme para um gato, toda a forma de vida foi desconstruída e reorganizada em um instante, tornando-se uma existência totalmente nova. Esta é a autoridade que só pode ser possuída pelo Criador. É como tratar um brinquedo que você fez de lama.
Se você acha que é feio e quer ficar melhor, você pode simplesmente refazê-lo e fazer um novo novamente. Doris só conseguia sentir um arrepio terrível percorrendo sua espinha. Isso estava além do que super-humanos comuns poderiam fazer, não no nível de destruição, nem no nível de deuses. Apenas Deus pode modificar sua criação à vontade. Mas ainda não acabou. Lindie olhou em volta e disse novamente, bem, o fogo também deve ser extinto. Como resultado, o fogo monstruoso que quase cobriu toda a floresta desapareceu de repente, deixando apenas uma bagunça. Aquelas florestas queimadas e destruídas já eram terras feias. Lindie deu um tapinha na cabeça, sentindo-se realmente estúpido. Esqueça, não seria bom apenas retornar ao estado original. Doris ouviu a voz problemática do lado e então viu com o rosto em branco que tudo parecia voltar no tempo, voltando ao que era antes de tudo começar. Até mesmo a fenda do sonho no subsolo parecia nunca ter aparecido antes. De repente, como um sonho. Fim do capítulo. Capítulo 234. Na floresta, não há som. As expressões de todos os elfos eram surpreendentemente as mesmas, e todos eles ficaram ali atordoados, olhando fixamente para a imagem irreal na frente deles como um sonho. Quem eu sou? Onde estou? O que estou fazendo? Essas três questões filosóficas definitivas de repente permaneceram em suas mentes, e todo o bom senso do passado quase entrou em colapso neste momento. Tão grandes, as duas bestas de sonho de nível destrutivo se transformaram em pequenos gatos de leite fracos, indefesos e lamentáveis, cambaleando e rastejando para a frente no chão não muito longe. E as chamas que devastaram a floresta e quase destruíram tudo desapareceram do nada em um instante. O que era ainda mais assustador era que as árvores que haviam perdido sua vitalidade voltaram a ter uma aparência exuberante, e a terra que havia sido transformada em ruínas de terra queimada foi renovada para sua aparência fértil original, e a área ao redor parecia ser descoberta por uma camada de camadas cobrindo a aparência original. Tudo agora era uma ilusão, mas agora é real. Isso simplesmente os fez suspeitar que elfos nasceram, e sua cognição estava completamente confusa. Mas isso não pode ser uma ilusão, as feridas em seus corpos ainda estão lá, e as velhas marcas desenhadas em suas roupas ainda estão lá. Após um curto período de silêncio, houve caos e barulho. Isso, o que diabos está acontecendo? A senhorita Bain está descendo? Isso é um milagre. Ha, a glória eterna da flor de íris. Ha. Você ouviu uma voz? Que som? Sim. Parece que uma voz indescritível veio da direção do sumo sacerdote agora mesmo. Era muito caótico, e eu não conseguia ouvir claramente. Parecia ser uma pessoa falando, e parecia ser a voz de muitas pessoas sobrepondo tudo. Quando você quer entender, você sentirá uma dor de cabeça lancinante, mas você não pode deixar de querer explorar. É tão assustador, com esse nível de poder, poderia ser que haja um tiro de nível divino. Não, temo que seja mais do que. Palavras como essas continuaram acontecendo entre esse grupo de elfos. Os anciãos que estavam esperando no altar também ficaram surpresos, e saíram sem expressão e olharam ao redor, suspeitando que estavam sonhando. Talruse olhou para os membros de seu clã que estavam falando sobre isso com uma expressão complicada, e ela não conseguia mais sentir a existência física de Lindie neste momento. Parece que ele saiu depois de terminar o que deveria fazer, e ele não está disposto a se comunicar mais com ela, o que é muito intencional desse tipo de pessoa de posição extremamente alta. Mas, assim como no começo, ela ainda conseguia sentir um olhar caindo sobre ela. Isso a fez saber que o misterioso dono da livraria não tinha ido embora. Deus disse, que haja luz. Então houve luz no mundo. Essas duas palavras de repente brilharam na mente de Doris. Ela olhou para a floresta pacífica à sua frente, ouviu o quiuriar dos pássaros e insetos e o farfalhar das folhas na floresta, e sentiu o vento noturno que parecia ainda ter o hálito escaldante das chamas. Ela não conseguiu se acalmar por um longo tempo. Isso já é um milagre. Ele é realmente um dependente da senhora.
Bain, quando Talhuzi visitou Lin Jie na livraria pela primeira vez, ela também teve essas dúvidas. Mas da última vez, questionei a autenticidade da outra parte, pensando que esse cara poderia ser um produto falsificado e de má qualidade. Mas agora, ela até se perguntava se Lin Jie poderia estar escondido na história, a mesma existência da senhora. Bain. Doris hesitou por um momento, olhou na direção do olhar dela e abriu a boca para dizer obrigada. No entanto, um ancião que se aproximou interrompeu. A sensação de estar sendo observado também se dissipou, e desta vez parecia ter realmente desaparecido. Sumo sacerdote, o que está acontecendo? Assim que essa pergunta saiu, os outros elfos ficaram em silêncio. Eles também queriam saber o que estava acontecendo. Doris respirou fundo, organizou seus pensamentos, pegou Sua Majestade como o sumo sacerdote e disse: a grande dama prateada que controla Frost e Snow, desceu de seu sonho e cuidou daquele favorecido pelas estrelas, pessoas. Ela suprimiu todos os outros pensamentos em sua mente. Não importa o nível de existência da outra parte, já que ele está disposto a salvá-los, isso significa que ele está disposto a ajudar a família Íris. Esta é a única maneira de sua família sobreviver. Deve se manter firme. No passado, ele nos entregou a velha impressão que resiste aos sonhos. Assim como as bruxas originais construíram muros altos para bloquear os sonhos, o velho selo também nos protege das bestas dos sonhos. Os elfos ouviram atentamente, e sentiram uma sensação de identidade nas palavras do sumo sacerdote, como se sentissem a vontade da bruxa original. Sim, é como se a história se repetisse. No passado, as bruxas mantinham os sonhos longe dos muros altos, mas agora, as feras dos sonhos são expulsas pelo antigo selo. Agora, ele veio para o nosso lado. Ao ouvir essas palavras, os elfos ficaram agitados. Um ancião perguntou trêmulo: esses são agora mesmo o poder daquele senhor favorecido? Doris parou por um momento, e de repente ficou surpresa ao descobrir que a flor de íris em seu cetro estava emitindo uma luz fraca, e na videira de flores, uma segunda e uma terceira flores desabrocharam. As flores balançavam com o vento, como se a senhora Silver estava aprovando e encorajando suas palavras. Os elfos já estavam em êxtase, assistindo a essa cena animadamente. Doris fechou os olhos, e o presságio surgiu no escuro, o que a fez falar involuntariamente. É ele quem sufoca o fogo do desastre e reaparece a luz da vitalidade, protegendo os crentes em todas as dimensões, e encarregado de tudo. Segurando a chave de todo o conhecimento, a autoridade do tempo e do espaço está em suas mãos, e ele se transforma em um corcel galopando o universo para conduzi-lo, cruzando a lacuna entre a vida e a morte e a lacuna entre os anos. Não ouso saber seu nome. Ele não é o patrono das estrelas, mas o pastor que cuida das estrelas de todas as eras. Enquanto ela cantava, todas as sombras no chão ao redor dela começaram a tremer, como se algo estivesse despertando. Os elfos gritaram um após o outro: Priscila, você não está morta? Os elfos que saíram da floresta pareciam em branco: eu não sei. Eu lembro que eu deveria ter morrido em batalha, mas eu não sei o que aconteceu, e de repente recuperei a consciência. Ótimo! Deve ser o Senhor. Juse, ele respondeu à oração do sumo sacerdote. Ele te trouxe de volta à vida. Doris abriu os olhos cheios de choque. Os pastores das estrelas. Receio que só ela saiba o quão alto o dono da livraria foi elevado por essas palavras. O sumo sacerdote élfico olhou em volta para os membros do clã que retornavam, e não conseguia mais pensar na lógica. Ela já estava profundamente ciente de que se continuasse a pensar sobre isso, talvez tocasse em algo que não deveria ter tocado. Quanto mais você sabe, mais perigoso você é. Então ela mostrou um sorriso satisfeito e se misturou com seus membros do clã, aumentando o moral de todos. Depois de um tempo, visitarei a livraria novamente. Acredito que desta vez, serei capaz de ganhar a aprovação da senhora Bain. Mas agora, precisamos nos reagrupar primeiro.
Doris ordenou que todos cumprissem suas obrigações, mas quando ela retornou ao altar e olhou para toda a residência da família elfa, ela parou. Todos os tipos de sombras no chão pararam de tremer, e as sombras escuras silenciosamente e lentamente se reuniram na aparência de traços. De nada. De manhã cedo, Lindie se levantou da cama, saiu da cama e se espreguiçou, olhando para o sol brilhante do lado de fora da janela. Sentindo-se melhor o dia todo. Ele tocou o queixo, sorriu e murmurou: o pesadelo se transformou em um bom sonho, Doris deve estar muito feliz também. Fim do capítulo. Capítulo 235. Lindie levantou-se cedo como de costume, sentindo-se muito feliz porque tinha feito uma grande ação. Há um ditado que diz que o plano para um dia é pela manhã. Se você tem um pesadelo à noite, deve se sentir mal ao acordar e se sentirá muito infeliz ao longo do dia. Doris obviamente sonhou que sua família estava em perigo, mas ela falhou em salvar tudo porque estava carregando o fardo de sua família e pensava nisso dia e noite. Tal pesadelo definitivamente agravará sua ansiedade interna e pode levar a algumas consequências ruins. Esta é uma grande cliente no futuro, então ela não pode ser negligenciada. Então Lindie apenas gastou um pouco de éter, que atualmente é inútil, e transformou esse sonho em um sonho doce. Bem, é um pouco de autoembelezamento dizer que Mei é um pouco autoembelezadora demais, mas de qualquer forma, a tragédia acaba sendo absurda e talvez haja um pouco de efeito cômico, pelo menos não agravará as emoções negativas de Doris. No entanto, esse não é o ponto. O ponto é que dar rosas aos outros tem uma fragrância persistente. Como uma pessoa calorosa, gentil e prestativa, ele sentiu que valia a pena. Depois que Lindie simplesmente se lavou, ele entrou na cozinha cantarolando uma música, colocou um avental e se preparou para preparar o café da manhã para Moen e o novo pequeno inquilino após uma longa ausência. Desde que acolheu Moen, ele não fez muito trabalho doméstico sozinho, tudo graças a Moen, uma empregada doméstica totalmente automática. Mas as habilidades culinárias de Lindie, que ele praticou sozinho por muitos anos, ainda são muito boas. Ele colocou 3 ovos poché e 3 torradas fritas com vegetais na pequena mesa de jantar da cozinha, caminhou até o quarto de Moen e bateu na porta: levante-se e tome café da manhã. Lindie geralmente prestava muita atenção em cultivar a consciência de Moen sobre homens e mulheres. Moen também nunca fechou a porta desde o início, e agora ele obedientemente tranca a porta todos os dias, e também notifica Lindie com antecedência ao usar o banheiro, para evitar que algumas coisas embaraçosas aconteçam. Pode-se dizer que Lin velho pai de E ficou muito satisfeito. Crack! A porta se abriu, e a cabecinha que saiu cautelosamente não pertencia à menina de 3 anos, mas à prima com óculos e uma trança fofa e áspera. O rosto da menina ainda estava um pouco pálido, e ela parecia doente. Ela estava usando um par de chinelos de pelúcia, e ela estava usando uma camisola branca feminina. Lindie tinha visto esse conjunto de roupas em Moen, obviamente o último para ela. Bom dia! Lindie cumprimentou com um sorriso amigável. Você ainda está acostumado a dormir. Como você está se dando bem com Moen? Acho que vocês dois se dão muito bem, certo? Prima disse com algum constrangimento. Muito bem, está tudo bem. Ela então gaguejou: o mestre Moen também é muito gentil e gentil. Nós nos damos muito, muito bem. Obrigada por me permitir entrar em contato com o Sr. Moen. Esta é a maior honra da minha vida. Obrigada. Enquanto Prima falava, seu tom ficou agitado. Pensando no contato próximo e na conversa com o Sr. Moen naquela noite, ela não pôde deixar de tocar seu coração, sentindo que sua excitação ainda não havia se acalmado. Esta noite, ela já havia aprendido que o Sr. Moen havia assumido o sonho de Wapugise, ou seja, ela seria a sucessora da bruxa original e também deteria o sacerdócio da lua. É equivalente ao próprio Wapugise. Como atendente de compromissos de Wapugise, Prima era como uma cristã que viu Deus na hora, e ela estava tão feliz que quase desmaiou.
Ela foi até convidada a entrar no sonho de Apogese, e o tremor que penetrou sua alma a fez chorar e se ajoelhar para renovar seu juramento de fidelidade a Moen. Quando Prima perguntou sobre a identidade de Lindie, a resposta de Moen a chocou ainda mais. Ele é o pai que me deu conhecimento, força e uma nova vida. Ela olhou cautelosamente para o jovem de aparência muito comum na frente dela, nunca esperando que ele fosse uma existência tão poderosa. Prima, o pai da bruxa original, tem uma riqueza de conhecimento místico e entende que este não é um pai no sentido usual, mas provavelmente se refere a um conceito. Como todos sabemos, a bruxa primordial nasceu do caos. O rosto de Prima não pôde deixar de corar, e sua respiração ficou curta. Era difícil imaginar que ela pudesse entrar em contato com esse nível de existência, era simplesmente muito emocionante. Lindie olhou para a garota na frente dele que parecia estar apaixonada, com linhas escuras no rosto. Por que você sempre sente que algo está errado com essas palavras? E esse garoto é um pouco educado demais, você tem que usar honoríficos para seus colegas. Moen é muito gentil, como você pode ser gentil? O que aconteceu com você esta noite? Adicionando a última frase, já é uma confissão. Bom rapaz, Moen realmente cresceu. Lindie parecia sentir um aroma cítrico permeando silenciosamente o ar. Tangerina. De nada, de nada. O que mais Lindie pode dizer? Ele não é um patriarca feudal. Ele olhou para a Prima na frente dele gentilmente como um ancião, estendeu a mão e tocou sua cabeça, e disse sinceramente, apenas seja feliz, seremos nosso próprio povo de agora em diante. Ido. Prima sentiu o olhar do velho pai, e seu coração se tornou cada vez mais respeitoso. Isso mesmo, eu sou um membro da família do Lord Moen, logicamente equivalente a seus descendentes, então também sou equivalente ao descendente direto do chefe Lin, não há nada de errado com meu próprio povo. Não é de se admirar que o anel de contrato de Vapujisi esteja nas mãos do chefe Lin, acontece que eles são todos uma família. Prima assentiu obedientemente. Lindie retirou a mão, olhou para a sala, mas não viu a figura da garota de 3 não, e perguntou, onde está Moen? Prima respondeu imediatamente, Mestre Moen foi ao café da livraria ao lado para fazer os preparativos. Ela disse que o café da livraria não abre há alguns dias, então precisa ser limpo e arrumado. Está pronto para abrir para o chefe ganhar dinheiro. Lindie ficou atordoado e, em seguida, profundamente comovido. O que é uma jaqueta acolchoada atenciosa, é isso. Ele pediu à Prima para ir à cozinha para tomar café da manhã e ir ao lado de Moen. Originalmente, Lindie planejou ir sozinho, mas agora que esse é o caso, é melhor deixar Prima e Moen cultivarem seu relacionamento. Depois que Lindie terminou de comer, ele desceu as escadas. A primeira coisa que fez foi verificar a areia do gato. Miau miau miau, Xiaobai, que ainda estava dormindo, foi pego, e suas 4 patinhas tremeram descontroladamente. Lindie segurou o gato em seus braços e o acariciou. Xiaobai acordou instantaneamente, ficou quieto e deixou que o acariciassem rigidamente, e até o esfregou cooperativamente. Ele abriu a porta da livraria, respirou o ar fresco de fora por um tempo e voltou para continuar guardando o balcão para se preparar para os negócios do dia. Prima foi e voltou, pediu a Lindie um caderno em branco e uma caneta, sentou-se ao lado dela e leu, compêndio de matéria médica, balançando a cabeça de vez em quando, como se fosse viciada em estudar. Mas depois de um tempo, ela franziu a testa e caiu em pensamentos profundos, e olhou para Lindie de vez em quando, como se tivesse algo a dizer. Lindie percebeu seu olhar, levantou a cabeça e sorriu, e disse, há algo que você não entende. Os olhos de Prima brilharam, ela assentiu, sentou-se ereta e disse, sim, eu li no livro que dragões também são remédios, mas parece que não há dragões nesta era. Fim do capítulo. Capítulo 236. Dragão? O sorriso de Lindie congelou, que diabos. Dragão também é um remédio, o jeito de Li Shizhen é tão selvagem. Ou eu dei o livro errado, não o compêndio de matéria médica, mas o livro de regras de Dungeons and Dragons.
Ou que a garotinha queria pregar uma peça nele. Não, espere. Lindy olhou para a prima que piscou na frente dela, aqueles olhos puros e inocentes cheios de curiosidade eram tão lindos. A sede de conhecimento não mente, então ela certamente não está pregando peças. Considerando as diferenças culturais entre os planos, ela deve ter entendido mal alguma coisa. Lindy manteve seu sorriso um tanto rígido e começou a procurar em sua memória o conteúdo relevante de Compêndio de Matéria Médica, que ele havia lido há muito tempo. O livro, Compêndio de Matéria Médica, era um livro casual que ele leu no colégio, e sua impressão é um pouco vaga hoje, mas a única coisa que ele merece elogios está em sua memória, pelo menos ele ainda se lembra de algo. Então ele torceu o canto da boca e descobriu que realmente havia um remédio chamado dragão. Tudo bem, o jeito de Li Shizhen é realmente tão selvagem. O livro, Compendium of Materia Medica, é muito organizado em categorias. Por exemplo, usando uma classificação semelhante aos 5 elementos, o departamento de água, departamento de fogo, departamento de pedra, etc. são separados e, claro, o departamento de grama mais importante também é incluído. Para outro exemplo, as plantas são subdivididas em vales, vegetais, frutas, etc., e os animais são subdivididos em insetos, escamas, etc. E esse, dragão, pertence às escamas. Mas não é dragão ocidental, nem dragão Ashia, claro, não sei o que Li Shizhen pensa, mas se refere aos fósseis de esqueletos de alguns mamíferos, como elefantes, rinocerontes, cavalos e assim por diante. Lindy suspirou um pouco, ele era realmente um alarme falso, ele estava em outro mundo há muito tempo, mas para as pessoas neste mundo, dragões são aquelas criaturas de 4 patas com chifres na cabeça, asas nas costas e caudas atrás delas. Ninguém estudou essas coisas, então é difícil explicar o princípio. Senhor Lin, prima esperou por um longo tempo sem esperar por uma resposta, e descobriu que o jovem na frente dela parecia ter entrado em um estado de memória. Era como se a palavra dragão o lembrasse de algo do passado. Prima pensou sobre isso. O antigo clã dos dragões era quase tão antigo quanto as bruxas originais. Pensando nisso, o Sr. Lin deve ter passado por muita coisa naquela era caótica. Lindy, que estava imerso em pensamentos, acordou de repente, olhou para a prima com algum constrangimento, tossiu 2 vezes e disse: "Sinto muito, de repente me lembrei de algo do passado agora." Lindy disse secretamente em seu coração: ele deve encontrar uma maneira de enganá-lo. Quem é ele, Senhor Lin? Um mestre da canja de galinha, um mentor de vida. Ele não pode mostrar timidez na frente das crianças, isso prejudicará sua imagem confiável. De repente, Lindy ergueu as sobrancelhas, piscou os olhos. Espere um minuto. Embora ele não pudesse explicar o motivo por trás disso, ele tinha um fóssil de dragão. O fóssil de coração de dragão que lhe enviou ainda está preservado em seu porão. Depois que o poder especial nele foi absorvido por ele, o coração desabou e se transformou completamente em pedra. É melhor estar errado do que estar errado. De qualquer forma, eles já se transformaram em pedras. Mesmo que sejam realmente moídos em pó e bebidos como sopa, eles terão diarreia no máximo, e não haverá problemas sérios. Além disso, prima é especializada em pesquisa farmacêutica, então ela deve saber mais sobre farmacologia do que ele, então ela não deve brincar. Será inútil naquele momento, ele pode dizer que pode estar mal preservado ou algo assim. Lindy tossiu 2 vezes e disse: "De fato, os dragões reais desapareceram, mas seus restos fósseis ainda existem, e esta parte pode ser usada como remédio." Prima sentiu algo em seu tom e olhou para ele com expectativa. Lindy realmente sorriu e disse calmamente: "Na verdade, eu tenho um fóssil de coração de dragão precioso e raro aqui. Se você quiser estudá-lo, posso dar a você. Acontece que essa coisa não tem utilidade no porão, a não ser comer cinzas." "Muito obrigado. Eu não sei como retribuir, se eu puder pesquisar resultados, se você precisar, eu definitivamente lhe darei o remédio."
Prima corou de excitação. Lindy descobriu que essa criança geralmente era tímida, mas quando ele se deparasse com pesquisas médicas, ele ficaria muito animado. Se ele crescer, ele será um louco científico padrão. Lindy sorriu e disse, então eu vou incomodá-lo com antecedência. Prima de repente mudou de volta para o modo mimosa, abaixou a cabeça e balançou a cabeça, não, sem problemas. Lindy disse gentilmente, ok, o problema está resolvido, continue lendo e se recupere do ferimento, eu vou ajudá-lo com a investigação do assunto de sua irmã por enquanto. Prima ficou atordoada e então agradeceu novamente. Ela segurou o livro e enterrou suas bochechas coradas, respirou fundo o hálito único dos livros e continuou lendo depois que sua mente se acalmou. Depois de um tempo, Prima corajosamente levantou a mão. Lindy disse muito naturalmente, aluna Prima, por favor me diga. Prima fez a pergunta que queria fazer desde que leu este livro, usar crânios humanos, placentas cinzas para fazer poções. Haverá outros perigos ocultos? Ela hesitou porque a questão era muito sensível. É como questionar a imoralidade da outra parte. Mas Lindy era muito gentil, e como o sucessor de Vapujisi confiava tanto nele, Prima sentiu que podia escolher, ou deveria confiar nele. Para confiar de todo o coração, você deve apresentar tudo sobre si mesmo, sem esconder nada. Aspas. Aspas. Os cantos dos olhos de Lindy se contraíram, ele estava errado, a pele de Li Shizen era pele de verdade. Essas coisas realmente existem? Ele se lembrou cuidadosamente e lembrou o que eram essas coisas no compêndio de matéria médica. Tianlingai, Renzu, ou Ziriche, e o solo no campo de cadáveres em chamas. Eles são todos os medicamentos registrados nele, e o cheiro e as principais doenças também estão escritos. Por exemplo, Tianlingai nutre a essência e nutre a mente, o que é realmente um modelo de nutrir a forma e nutrir o que você come. No espírito acadêmico de ignorância e sem bobagens, Lindy disse seriamente, se eles realmente têm tal efeito como materiais medicinais, então, desde que a fonte esteja certa, por que não? Mas se não for útil, é apenas para satisfazer a curiosidade ou outros desejos impróprios, então não é absolutamente aconselhável, entendeu? O mais importante é se você tem a consciência limpa, se você pode contribuir para o mundo, desenvolver melhores medicamentos e criar autoestima. O chefe Lin voltou ao seu antigo emprego e mudou de assunto seriamente, você tem que entender que todos os valores são fluidos. Esses materiais medicinais podem ser comuns em si mesmos, mas em suas mãos, eles se tornam tesouros inestimáveis. A lacuna entre eles é o que você é agora, trabalho duro. Prima assentiu atordoada, a confusão em seus olhos se dissipou. Ela entendeu. O mistério do fluxo concede às pessoas de alto escalão grande poder, e sua carne e ossos criarão maior valor no fluxo. Esta é a contribuição da pessoa de alto escalão para o grupo. E eles, os boticários, são aqueles que agarram o poder. Fim do capítulo. Capítulo 237. Prima sentiu que entendia completamente. Sua preocupação era desnecessária, mesmo, ela tinha sido muito emocional o tempo todo, a verdadeira pesquisa médica exigia concentração e racionalidade absolutas. Ela deveria prestar atenção às propriedades e efeitos desses materiais, e como usá-los para criar poções mais úteis, em vez de cavar na história histórica de um determinado local cênico como um turista vagando pelo local cênico como agora. Embora essas matérias-primas pareçam assustadoras, e a imagem possa ser ainda mais estranha, mais escura e sangrenta quando são retiradas, elas são apenas materiais medicinais em si mesmas. Mesmo os donos dessas coisas são mais propensos a doar seus corpos com a ideia altruísta de criar valor para um mundo, tão heróico e grandioso. No entanto, ela estava preocupada com a imoralidade desses materiais medicinais, mas ela não sabia que pensar assim era o verdadeiro desrespeito. Seja para colaboradores, pesquisadores ou usuários, é muito desrespeitoso. Isso é desrespeito à farmácia. Sua visão e padrão ainda são muito estreitos.
Mas o estudo da farmácia requer um coração devoto, puro e ambicioso. Ela também precisa de mais prática, não apenas a tecnologia da farmácia, mas também seu próprio estado de espírito. Neste momento, Prima parecia entender o jovem bem intencionado à sua frente. O tempo todo, ela estava imersa em seu próprio mundo, conduzindo pesquisas fechadas em seu próprio pequeno quarto, recusando-se a se comunicar com todos os estranhos, mantendo um perfil baixo a ponto de muitas pessoas em sua família não a conhecerem. Embora ela tenha alcançado realizações extremamente altas em farmácia por causa disso, até mesmo sua irmã mais velha Margaret se maravilhou com seu talento. Elogiá-la se ela estiver disposta a participar da avaliação de classificação profissional da Truth Society, certamente surpreenderá aqueles jovens que afirmam ser gênios. Mas, ao mesmo tempo, ela também não tem muita experiência em lidar com as coisas e é facilmente controlada por suas emoções emocionais, pensando descontroladamente. Isso também é o que ela precisa melhorar, para expandir o foco calmo na pesquisa médica para outros aspectos também. Apenas faça. Os olhos de Prima brilharam e ela assentiu vigorosamente, como uma galinha bicando arroz. Obrigado por seus ensinamentos. Acho que ainda tenho mais deficiências. Ainda há um longo caminho a percorrer na pesquisa da medicina. Chamada. Lindy secretamente deu um suspiro de alívio e murmurou em seu coração que havia sido enganado. Ele realmente cometeu um erro dessa vez. Se eu soubesse antes, teria escolhido livros profissionais médicos. Compendium of Materia Medica é certamente um clássico, mas também há alguns lugares não confiáveis. Não é um problema lê-lo normalmente, mas será um pouco enganoso quando se trata de um mundo diferente. Mas presumivelmente, sob sua orientação cheia de energia positiva, a garotinha na frente dela não deve ser desencaminhada. Se você tiver alguma dúvida, pergunte-me a tempo. Lindy ainda não estava à vontade e perguntou. Prima assentiu e viu a cena calorosa de Lindy continuando a provocar o gato. Quando ela viu o chefe Lin esfregando a cabeça do gato, ela não pôde deixar de mostrar o sorriso de uma garota normal vendo coisas fofas. Mas então, ela se lembrou de que esse gato era a existência aterrorizante que engoliu diretamente o perseguidor elfo negro em dois. O sorriso em seu rosto desapareceu gradualmente e seu rosto ficou pálido. Se você substituir o gato branco e gordo na sua frente por aquela coisa assustadora, a imagem não será calorosa, mas assustadora e curiosa. Falando nisso, parece que esqueci de comprar comida de gato. Xiaobai não vai ficar com fome se não tiver nada para comer, certo? O que devemos fazer? Seria ótimo se houvesse comida de gato entregue aqui, infelizmente. Lindy franziu a testa, tocou a barriga gorda de Xiaobai e murmurou em voz baixa. Na verdade, ele estava realmente desamparado. Nu Jin ainda não tinha o serviço de entrega, e demorou um pouco para se acostumar. Sem mencionar as compras online. Agora que quero comprar comida de gato, temo ter que perguntar se há uma loja de animais por perto, para poder correr para comprá-la. Neste momento, ele perderia terrivelmente um certo tesouro. Mas o estômago gordo e macio de Xiaobai está cheio de gordura à primeira vista, então deve durar um pouco. Comer refeições normais parece estar bem. Lindy olhou pensativamente para o gato branco rolando no balcão à sua frente. Prima ao lado dela ouviu as palavras, mas seu corpo tremeu, e ela rapidamente continuou a enterrar a cabeça em seu livro, fingindo que não tinha outras distrações, como se não tivesse ouvido nada. Comida de gato. Para esta existência aterrorizante que não sabe o que está na sua frente, dois transcendentes em nível de pânico são provavelmente sua comida de gato. Então as palavras do Senhor Lin devem significar que algumas pessoas extraordinárias estão vindo para a livraria. Prima pensou consigo mesma, poderia haver outros assassinos. Seu tio, isto é, Jerome, certamente não pode realizar algo como atacar e sequestrar Margaret sozinho. Seu prestígio e conexões na família são completamente destruídos por sua irmã, então é provável que haja algumas pessoas por trás disso. Jerome definitivamente tomará medidas após descobrir que o elfo negro perdeu o contato.
E já que o perseguidor elfo negro de nível de pânico falhou, ele definitivamente encontrará alguém que seja pelo menos mais forte do que aquele elfo negro. Com a força dessas pessoas, eles podem ser capazes de encontrar o nível de destruição. No entanto, Prima deu uma olhada em Lindie, não importa quantas pessoas eles viessem dessa vez, seria inútil. Com o Sr. Lin por perto, o destruidor deve ter vindo para morrer. Em seu coração, a garota já havia colocado Lindie na posição mais alta em sua cognição, no nível dos deuses. No entanto, não foi o segundo assassino cruel que ela imaginou que entrou pela porta da livraria em seguida. Mas um velho cavalheiro muito educado e bonito. Sim, Prima pode usar bonito para descrever esse velho de terno e sapatos de couro com uma aparência elegante. Cabelo loiro meticulosamente arrumado, um par de olhos azuis tão profundos quanto o mar, quando olha para as pessoas, ele parece ser afetuoso para sempre. Acredito que um cara assim, mesmo no banquete daquelas moças e moças, tem a mesma personalidade dos jovens. O charme das pessoas. Ao mesmo tempo, ele também tem um temperamento dedicado e calmo que pertence a um estudioso, e a aura de estar em uma posição alta. A combinação de duas qualidades quase contraditórias o tornava um pouco misterioso. Não é difícil imaginar que quando esse cara era jovem, ele deve ter sido um playboy muito popular entre as mulheres. Mas neste momento, quando ele entrou na livraria, sua expressão era apreensiva, seus movimentos eram cautelosos e seus olhos fingiam estar calmos. É como uma pessoa tímida reunindo coragem para entrar em uma casa mal assombrada, cheia de resistência, mas forçada a entrar. Não combina com seu temperamento corporal, faz as pessoas quererem rir. Prima ficou atordoada por um momento e, de repente, reconheceu a identidade do velho na frente dela. Também era uma das poucas pessoas que sua irmã Margarete pediu para lembrar, porque era muito provável que ela fosse sua chefe imediata. O vice-presidente da Truth Society, Andrew. Então Prima olhou para Andrew, depois para Xiaobai, seu rosto mudou de repente. Poderia ser. Esta é a comida de gato entregue na porta. Lindie levantou a cabeça e sorriu, bem-vindo. Prima sempre sentiu que podia ver muita malícia em seu sorriso. Depois que Andrew entrou, ele foi direto para o balcão, respirou fundo e disse, você deveria saber por que vim aqui. Sinto muito pelo incidente anterior. Espere. O sorriso de Lindie permaneceu inalterado, mas havia um traço de confusão em seus olhos. Perdoe minha ignorância, parece que nunca te vi antes. Será que você é, Andrew? Fim do capítulo. Capítulo 238. Depois de fazer preparativos mentais suficientes para si mesmo, Andrew finalmente decidiu visitar o misterioso e poderoso dono da livraria. Embora soubesse que tinha que vir e visitar esta viagem. No entanto, como vice-presidente da Truth Society, que uma vez adotou uma atitude hostil em relação à livraria e implementou contramedidas impuras contra a livraria várias vezes seguidas, e até provocou ações marginais. Se Andrew dissesse em seu coração que não estava apreensivo ou preocupado, ele estaria mentindo. Sempre que pensava em suas ações passadas, ele começava a suar frio de medo. Com a força demonstrada até agora pelo dono da livraria chamado Lindie, querer que ele morresse é apenas uma questão de pensamento. Embora agora ele geralmente saiba que suas ações impulsivas e imprudentes anteriores foram na verdade controladas e enfeitiçadas por algum meio de Jerome. Andrew sentiu que era por isso que Lindie nunca se importou com suas repetidas ofensas, porque tudo isso foi feito sob a influência de seu espírito, não de sua própria vontade. Mas antes de ter uma conversa direta com o dono da livraria, esses eram todos seus próprios palpites. E se as pessoas simplesmente se esquecessem temporariamente de você como um pequeno personagem, e planejassem acertar as contas após a queda? Não seria cortejar a morte tomar a iniciativa de se reunir neste momento? Mas Andrew não tinha escolha. Não importa o quão emaranhado e hesitante ele esteja em seu coração, agora ele quase não tem poder real, e a emissão de qualquer ordem tem que passar por camadas de auditoriais, o que é bastante suprimido.
E enquanto Jerome, o fantasma interior, estiver por perto, ele pode usar sua própria poção de efeito espiritual para controlar algumas pessoas, e ele pode facilmente bloquear todos os planos de Andrew. Andrew suspeitava que Diamond, isto é, outro vice-presidente no mesmo nível que ele, também foi afetado. Afinal, a ambição de Jerome não era pequena. As pessoas por trás dele lhe deram grande confiança, tornando possível que ele controlasse a Truth Society. Mas a presidente Maria não estava por perto neste momento. Resumindo, se ele quiser acabar com a situação, a única maneira agora é encontrar esse dono mágico de livraria. No entanto, ele não esperava que depois de conhecer o dono da livraria, que era considerado um canudo salva-vidas, a primeira frase que ouviu foi: "Qual é Vossa Excelência?" Andrew ficou em silêncio. Seu primeiro pensamento foi: acabou. Então meu coração deu um pulo e meus pensamentos dispararam: ele tem o título de onipotente e onisciente. Se ele se esqueceu de mim antes de eu chegar, ainda pode ser justificado. Agora que estou na frente dele, ele não sabe quem eu sou, ele apenas abriu os olhos e disse: bobagem. Então só há uma possibilidade dele parecer que não me conhece, e é que ele está fingindo completamente. E parece haver apenas uma razão pela qual ele fez isso. Ele não vai aceitar minhas desculpas. O coração de Andrew de repente afundou. Meu palpite está errado? Não é que ele não se importe comigo ou não planeje se importar porque ele sabe o motivo, mas ele só quer ficar parado neste momento e não me dar ajuda, só quer me ver nessa situação. É a miséria de lutar. Ele não conseguiu evitar sorrir ironicamente em seu coração, sentindo-se sem esperança. É realmente um mau gosto exclusivo de pessoas de alto escalão. Mas não. Um relâmpago de repente brilhou na mente de Andrew. Ele apenas disse bem-vindo, mas não me recusou. O que isso significa? Significa que ele me considera um cliente. Pense nisso de outra forma. Ele se recusou a aceitar minhas desculpas. Será que ele acha que eu não preciso me desculpar, porque o que aconteceu antes foi culpa de Jerome, não minha? Deixe-me simplesmente falar como um convidado entrando na livraria pela primeira vez, isso está me dando uma chance de recomeçar. E agora, ele ainda está observando, ele deve querer ver se minha sinceridade é o suficiente, hahaha, felizmente, eu investiguei completamente antes, e estou bem preparado. O brilho da esperança reapareceu na frente de Andrew, e ele passou da tristeza para a alegria, então de repente levantou a cabeça em transe. Espere, ele não sabe o que estou pensando agora. Isso não seria tão engraçado quanto correr nu. O rosto de Andrew estava quase constipado, e sua expressão flutuou por um longo tempo. Quanto mais ele olhava para a expressão de meio sorriso de Lindier, mais ele sentia que seu coração estava completamente controlado pela outra parte. Seus cálculos são tão ridículos quanto os de um palhaço, e sua força é ainda mais fraca. Andrew sentia cada vez mais que era irremediavelmente estúpido naquela época. Lindier olhou para o convidado que estava em silêncio há muito tempo e lentamente fez uma pergunta. Por que esse convidado é tão estranho? Ele não parecia querer comprar um livro quando apareceu, então ele primeiro se desculpou inexplicavelmente, e então ficou onde estava lutando por um longo tempo. Ele obviamente parece um cachorro, mas a julgar pela experiência de Lindier, ele provavelmente ainda é um velho canalha, porque agora ele mostra que foi ele quem foi abandonado e causou um colapso mental. E Lindier sempre sentiu que a maneira como esse cara olhou para ele agora parecia ver o reitor. E ele era o aluno que foi pego brincando com seu celular na aula. E ele estava navegando em um site que começava com a palavra P, e foi executado em público. Embora essa metáfora seja um pouco estranha, Lindier realmente sentiu aquele sentimento sutil de vergonha e indignação. Convidado, Lindier tossiu 2 vezes, decidiu acabar com a situação embaraçosa primeiro e disse educadamente: com licença, do que exatamente você está falando? Se não tem nada a ver comigo, então não vou admitir. Andrew já havia se acalmado neste momento, seus olhos brilharam quando ouviu as palavras, e então sua expressão ficou solene. Esta pergunta é um teste.
O dono da livraria realmente sabia o que estava acontecendo em seu coração e sentiu sua sinceridade, então ele lhe deu outra chance de se desculpar e confessar. Se ele pudesse ser perdoado com sucesso, seria lógico se aproximar do dono da livraria. A condição desta pergunta é algo relacionado ao dono da livraria. E o único contato direto com o dono da livraria com malícia sob a conspiração de Jerome era deixar aqueles estudiosos, somente conhecimento, virem à livraria para jogar no chão. Andrew disse cautelosamente: "Você se lembra de Rudy e dos outros?" Lindy ficou surpreso, lembrou-se disso por um tempo e então de repente percebeu: aqueles bastardos que invadiram minha livraria no meio da noite para roubar coisas, por quê? Você é o pai deles? Você está aqui para se desculpar por isso? Ele realmente quase se esqueceu desses caras. Seria correto se ele se desculpasse por esse assunto. É assim. Andrew deu um suspiro de alívio, sabendo que havia passado no primeiro teste, e continuou: "Eu sou o vice-presidente da Truth Society. Em teoria, sou o chefe deles. A tia de Rudy é Maria Society. Então não é errado dizer que sou o pai deles." Lindy assentiu, expressando sua compreensão. Ao ver Lindy assentindo, Andrew ficou tão comovido que estava prestes a chorar. Ele respirou fundo, tirou uma pequena caixa prateada com decoração esmaltada do bolso e colocou-a sobre a mesa. "Este é um presente que preparei para você, espero que você possa perdoar." Ele abriu a caixa prateada cuidadosamente, e o que lentamente se desdobrou dentro foi um pequeno dispositivo mecânico em forma de relógio. Fim do capítulo. Capítulo 239. Lindy não conseguiu evitar de contrair os cantos da boca enquanto olhava para a delicada estrutura mecânica se desdobrando lentamente na pequena caixa à sua frente, que parecia um relógio. Ele olhou para o ansioso Andrew e depois para o relógio. "Não pude deixar de reclamar em meu coração, o que há de errado com você?" "Um sino. Você está aqui para se desculpar ou provocar?" Claro, ele estava apenas reclamando silenciosamente em seu coração. Afinal, Andrew do lado oposto é um falante nativo do quase inglês de Aesir. No contexto usual, não existe uma expressão homofônica como enviar o sino, igual a enviar o fim. Na verdade, Lindy basicamente usa a linguagem semelhante ao inglês de Aesir ao falar com as pessoas. Ele só usa chinês ao falar com Jizishu, e os livros que ele distribui são basicamente bilíngues em chinês e inglês. De qualquer forma, em sua estante, você pode encontrar qualquer livro na Terra. Além disso, com o status e a posição da outra parte, não há razão para ser tão emaranhado e humilde, e então fazer isso deliberadamente. Desta vez, deve ser apenas um oolong. Espere um minuto, este Andrew é o vice-presidente da Truth Society. A Truth Society é uma organização puramente acadêmica. Para poder ocupar esta posição, o conhecimento deve ser extremamente extenso, certo? Você deve ter uma compreensão de ambas as línguas neste mundo, não sabe? Lindy estava um pouco desconfiado, mas o desempenho da outra parte não parecia. O chefe Lin, que estava perdido em pensamentos, voltou a concentrar sua atenção no presente à sua frente por enquanto. A caixa de prata inteira tem cerca de 10 centímetros de largura e 20 centímetros de comprimento e altura. Parece muito pequeno. Há uma camada de decoração de esmalte cloisonné azul esverdeado na superfície, que é muito delicada e delicada. Depois de abri-lo, é ainda mais único. As engrenagens complexas de prata são expostas e se mordem com força. A estrutura mecânica em camadas é estonteante. No centro acima está um mostrador liso feito de rubis incrustados em uma moldura de prata esterlina. Os ponteiros das horas e minutos se movem independentemente, e os padrões ocos esculpidos neles são extremamente deslumbrantes, tão detalhados quanto descritos no barco nuclear. Essas decorações estão espalhadas neste pequeno espaço, requintadas e lindas ao extremo. Em termos de artesanato, pode ser chamado de acabamento estranho, juntamente com as várias pedras preciosas incrustadas, e a estrutura de todo o corpo de prata esterlina, pode ser visto a olho no que vale muito.
Mas o que é ainda mais peculiar é que sob este pequeno relógio, há uma estrutura como uma roda de hamster. Nesta parte semelhante a uma roda, há apenas uma lagarta. Lindy recuou taticamente. Isso mesmo, é uma lagarta com um estranho padrão branco em um fundo preto como breu. O verme estava rastejando lentamente para frente na roda e estava fazendo a roda girar com sua própria força. E é a rotação da roda que faz as engrenagens presas ao redor dela também girarem e, finalmente, faz todo o dispositivo girar, e a escala do relógio se move pouco a pouco. Em outras palavras, esta pequena roda de hamster é o dispositivo que alimenta todo o relógio. Lindy ficou chocado. WDNMD vocês, ricos, realmente sabem brincar, levar gatos e hamsters para correr a roda não é mais o suficiente para vocês, mesmo trazendo lagartas aqui. E enquanto brincam com ele, vocês usam este pobre inseto como mão de obra. Vocês são verdadeiros vampiros capitalistas. Nem o trabalho dos insetos é poupado. Mas devo dizer, do ponto de vista da apreciação, o valor deste pequeno relógio aumentou rapidamente após o aparecimento desta roda de minhoca, de uma decoração preciosa comum para uma decoração única com criatividade e artesanato especiais. Do ponto de vista de Lindy, seu valor pelo menos dobrou. Deste ponto de vista, a outra parte realmente veio aqui com a determinação de fazer as pazes. Esta é uma grande despesa. A Truth Society parece ter uma classificação especial de mecânica, que provavelmente é um produto feito sob medida. Mas o presente que você escolheu é realmente auspicioso. Esqueça, pelo bem da sua sinceridade, vamos tratar isso como um mal-entendido por enquanto. Lindy levantou a cabeça, olhou para Andrew e disse, este presente, não é ruim, eu aceito. Seu tom ainda era um pouco relutante e resistente. Afinal, como chinês, ainda presto mais atenção a coisas tão significativas. Se a situação for diferente, talvez Lindy vire o rosto diretamente. Mas esse artesanato terrivelmente requintado, juntamente com esta roda vermelha muito interessante, atingiu um ponto em que Lindy estava muito interessado. E a atitude de Andrew é realmente boa, é por isso que Lindy está disposto a aceitar este presente. Isso é realmente ótimo. Obrigado por sua generosidade e tolerância. Não, Rudy e os outros definitivamente ficarão gratos a você. Andrew deu um suspiro de alívio, seu coração batendo finalmente teve a chance de parar, e seu humor tenso e ansioso finalmente relaxou. Só então ele percebeu que suas costas estavam cobertas de suor frio. Quando ele viu o rosto escurecido de Lindy agora, ele quase teve um ataque cardíaco, suas mãos e pés estavam frios. Não há tristeza maior do que a alegria. Se o dono da livraria não estiver satisfeito com este presente, ele pode não ter como sair desta porta. Mais importante, ele não sabia o que deu errado. Andrew estava perdido. Ele estudou todas as informações sobre a livraria e seu dono por um longo tempo até agora, e determinou que Lindy prefere coisas que são únicas e relacionadas àquela história esquecida do tabu. Por exemplo, a gárgula é uma obra-prima feita pelo próprio Wilde, e a espada mágica é um artefato que foi passado por milhares de anos. Então Andrew pensou cuidadosamente, e finalmente selecionou cuidadosamente o presente mais adequado e valioso que ele pensou, Clock Rotifer. Sim, este relógio não tem um sino como seu corpo principal. O núcleo real é a criatura que se parece com uma lagarta que alimenta o movimento do relógio. O quadro restante é na verdade um dispositivo usado para auxiliar no controle do inseto, e também pode maximizar seu poder. Controle o poder do tempo. O verme da roda do relógio é uma criatura extraordinária quadridimensional que sobe no tempo. Claro, não é certo se seu corpo é um inseto, e o nome é apenas um nome. A aparência da lagarta que pode ser vista agora é apenas uma parte de sua projeção capturada no espaço tridimensional. E os dispositivos ao redor dele que o controlam são o resultado da família de Andrew passando de geração em geração e seus esforços incessantes em pesquisa. É lógico que esta é a arma secreta de sua família, e Andrew, como o patriarca contemporâneo, é apenas um guardião.
Mas nesta conjuntura crítica de vida e morte, o que ele tem que considerar são naturalmente os interesses maiores. Além do mais, Andrew entendeu que depois de pedir ajuda desta vez, ele estava completamente ligado a esta livraria, e sua família era naturalmente a mesma. É melhor estudar diretamente desde o início. Desta forma, você também pode mostrar sua sinceridade e melhorar sua favorabilidade. Mas eu não sei o que deu errado, e Lindy ficou insatisfeito quando viu à primeira vista. Felizmente, ele finalmente aceitou, embora ainda parecesse muito resistente. Andrew estava exausto física e mentalmente, e soltou um longo suspiro. Eu realmente não consigo entender por que um presente de grande valor deixaria a outra parte infeliz. Assim que ele estava prestes a se sentar e ir mais longe, um pensamento aterrorizante apareceu de repente em sua mente. Poderia ser: controlar o tempo é o poder possuído pelo dono da livraria. Então, quando ele viu esse pequeno inseto novamente, ele sentiu que esse presente era insignificante e até se sentiu infeliz. Fim do capítulo. Capítulo 240. Andrew pensou nisso com horror. Mas quanto mais ele pensava sobre isso, mais ele sentia que fazia sentido, porque mesmo para os vermes sino de nível divino, eles também eram itens extraordinários de nível raro. Como um presente, é definitivamente valioso o suficiente, pelo menos está no mesmo nível da espada mágica, e definitivamente não causará a resistência de Lindy porque o peso não é suficiente. Este é o verdadeiro poder da lei. Embora o poder que este verme podridão sino pode exercer dependa inteiramente da quantidade de éter do lançador, e porque há muitas restrições, mesmo que o nível de destruição use toda a sua força, ele só pode ser usado uma vez em uma pequena área. Basicamente, ele só pode ser usado para salvar vidas em momentos críticos. Se o oponente puder matá-lo antes que você vire o relógio, essa coisa será naturalmente inútil. Muito limitada, mas este ainda é um artefato que pode mudar o destino. Caso contrário, a família de Andrew não gastaria muita mão de obra e recursos materiais para construir este dispositivo e, em seguida, usar este item sobrenatural como uma herança de família para gerações sucessivas de proprietários de família manterem em segredo. Mas, Andrew sentiu que havia esquecido um ponto. Esse é o dono da livraria na frente dele, que tipo de poder ele dominou e que nível ele atingiu. Por causa do bloqueio de notícias e inteligência pela torre do ritual secreto, o que a Sociedade da Verdade conseguiu detectar até agora são todas sobras. Só se pode saber que a própria força de Lindy está definitivamente acima do nível de Deus, mas ele não conhece a situação específica, apenas um, onisciente e onipotente, geral. Mas posso perguntar qual religião não torna seu Deus onisciente e onipotente? Partindo da racionalidade, Andrew não achava que o poder do dono da livraria atingiria esse nível. A possibilidade de exagero por outros clientes e o desejo da torre do ritual secreto de agradar eram responsáveis pela maior parte disso. Mas agora ele percebeu de repente que, embora não fosse a esse ponto, a julgar pela atitude da torre do ritual secreto, o dono da livraria deve estar no controle de um domínio de alto escalão. E talvez ele, por engano, estivesse errado. Andrew observou cuidadosamente a expressão do jovem à sua frente, mas não viu nenhuma pista. Lindy olhou para o cada vez mais estranho vice-presidente da Truth Society com algumas dúvidas, bateu na mesa e disse: além de pedir desculpas, você tem mais alguma coisa para fazer. Você esqueceu de alguma coisa? Ele se perguntou se havia algo errado com o vice-presidente, e agora a outra parte estava se comportando como um paciente de Alzheimer que ele já tinha visto antes. Eu sempre olho para o rosto de outras pessoas e, de vez em quando, tenho que julgar se há um problema com minha memória e tentar lembrar da aparência da outra pessoa e do que ela está fazendo agora. Andrew ficou chocado por toda parte, e seu humor, que finalmente estava relaxado, ficou tenso novamente. Isto é um aviso. Como o dono da livraria está insatisfeito com o presente agora, ele naturalmente precisa aumentar suas fichas. Esta é uma dica para lembrá-lo de que ele deve se apressar e mostrar a maior sinceridade. Compre livros. Eu quero comprar livros.
Andrew disse rapidamente, eu ouvi falar de você e do nome da sua livraria há muito tempo. Como membro da Truth Society e um estudioso que dedicou sua vida ao aprendizado, estou cheio de admiração e sede de conhecimento, então eu realmente quero obter seus livros. Portanto, posso pagar todo o preço. Agora ele está cheio de sinceridade em seu coração e não diz nada, tentando dizer coisas boas, esperando que ele possa se tornar um cliente da livraria. O dono da livraria não rejeitará pessoas que vierem pedir ajuda, mas somente se você comprar seus livros. Ao mesmo tempo, somente obtendo o livro é que se pode obter o poder desejado dele. Lindy ficou surpreso por um momento, e então imediatamente mostrou um sorriso empresarial. A resistência e a infelicidade originais desapareceram, o que mudou mais rápido do que a ópera de Sichuan. Seu sorriso é como uma brisa de primavera. Oh, então eu quero comprar livros, então você deveria ter dito antes, venha comprar livros quando vier comprar livros, e traga presentes, é muito educado. Sente-se, sente-se. Lindy sorriu e estendeu a mão como um gesto de convite, apontando para o banco alto em frente ao balcão. Oh, Andrew ficou atordoado por um momento, então sentou-se em frente ao balcão, e finalmente o êxtase brotou em seu coração. Depois desses altos e baixos como uma montanha russa de grande tristeza e alegria, ele finalmente obteve a aprovação do dono da livraria e foi qualificado para comprar livros. Se ele pode eliminar os erros que cometeu antes depende de seu desempenho desta vez. Lindy colocou a caixa de hot worm de sino de lado, acenou para a prima e disse, vá pegar uma xícara de chá. Na verdade, o ferimento de prima quase sarou e ainda não há problema em se mover livremente. Ao ouvir a ordem do chefe Lin, ele naturalmente correu para ajudar. Andrew percebeu a existência dessa garota desde o início, mas embora conhecesse a irmã de Margaret, ele não sabia muito sobre ela. Não, espere, porque a irmã de Margaret está aqui. Ele relaxou sua mente tensa agora mesmo e finalmente teve tempo para pensar sobre essa questão. Margaret foi atacada e seu paradeiro ainda é desconhecido, mas sua irmã apareceu estranhamente na livraria. Neste momento, Lindy pegou a xícara de chá de prima, empurrou-a na frente de Andrew e de repente disse, você sabe quem é o tio de prima? De repente, ele percebeu que os principais executivos da Truth Society já estavam na frente dele, então seria melhor se ele apenas pedisse notícias. Andrew ficou chocado, Jerome. Acontece que ele entendeu o que o dono da livraria perguntou conscientemente, olhou para a prima, viu seu rosto pálido e deve ter se ferido. Em outras palavras, Jerome é de fato o fantasma, e é o grupo de pessoas que atacou Margaret. Jerome não apenas atirou em Margaret, mas também tentou matar prima. Mas prima simplesmente veio à livraria para pedir ajuda. Em outras palavras, seu inimigo é a mesma pessoa. Lindy disse, parece que você sabe. Andrew sorriu amargamente, você não precisa dizer isso, eu não percebi que ele é o fantasma. Esta é minha estupidez e abandono do dever. No passado, fui influenciado por ele e cometi muitos erros, mas agora mudei meu passado. Não, eu quero levar o crédito pelo meu crime. Parece que ele não precisa dizer nada, o vice-presidente na frente dele já sabe sobre os crimes de Jerome. E este Jerome fez mais de uma coisa ruim. Lindy assentiu, muito bem, eu também tenho algo para falar com ele, você pode chamá-lo. Andrew ficou surpreso por um momento, o que você quer fazer com ele? Lindy sorriu muito calmamente e levantou o queixo, gesticulando para que ele olhasse para a porta. Andrew virou a cabeça e viu um buraco que obviamente havia sido preenchido na porta. Eu quero falar com ele sobre a compensação pela minha porta. Sem problemas. Andrew naturalmente assentiu imediatamente, em êxtase em seu coração. É melhor chegar cedo do que por coincidência. Receio que Jerome tenha acertado a arma e lhe dado a oportunidade de ser removido da lista negra da livraria. Lindy disse com satisfação, então esperarei por suas boas notícias. A propósito, que tipo de livros você quer comprar? Posso recomendar alguns para você. Por exemplo, eu pessoalmente gosto muito de O Alquimista. Fim do capítulo.